O que é a inflamação? A inflamação, ela é uma resposta natural do corpo, que acontece quando o organismo se encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos, como bactérias, vírus ou parasitas, venenos, ou quando há alguma lesão por calor, radiação ou trauma. Nessas situações, o organismo dá início à resposta inflamatória, que tem como objetivo eliminar a causa da lesão, eliminar as células mortas e os tecidos danificados, assim como iniciar a sua reparação. A inflamação aguda é quando se inicia rapidamente com uma ação curta, tendo como principais características o edema e a migração de leucócitos. Já a inflamação crônica tem como características uma maior duração, presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos, fibrose e necrose. Eu, Helenice, vou falar sobre a inflamação aguda. A inflamação aguda tem início imediato e dura pouco tempo. Pode ser ocasionada por patógenos orgânicos, radiação ionizante, agentes químicos ou traumas mecânicos. Os principais sinais da resposta inflamatória aguda estão relacionados à resposta vascular, com vasodilatação gerando rubor e calor, aumento da permeabilidade vascular gerando edema, aumento da pressão tissular causando dor, entre parênteses, tensão e compreensão às terminações nervosas, seguindo-se perda de função. A resposta celular na inflamação aguda é mediada por neutrófilos, basófilos, mastócitos, eosinófilos, macrófagos e células dendríticas e epiteliais. Os principais mediadores químicos envolvidos na inflamação aguda são bradichinina, a fibrinolipídios e prostaglandinas, as proteínas de complemento que induzem a degranulação local dos mastócitos com libertação de histamina, as interleucinas e fator de necrose tumoral. E suas principais características são: a inflamação aguda possui três grandes características. Alteração no calibre vascular, que leva ao aumento do fluxo sanguíneo, mudança na estrutura microvascular, que permite que as proteínas do plasma e os leucócitos deixem a circulação, emigração dos leucócitos da microcirculação e seu acúmulo no foco da injúria e sua ativação para eliminar o agente agressor. A inflamação pode ter várias causas, sendo elas as principais: infecção por bactéria, vírus ou fungos, infecções ou faturas, exposição à radiação ou ao calor, doenças alérgicas, doenças agudas, como dermatite, cistite ou bronquite, doenças crônicas como lúpus, diabetes, artrite. Por exemplo, quando o organismo é composto por alguma dessas situações, o sistema imunológico é ativado e passa a liberar células e substâncias pro e anti-inflamatórias, que atuam diretamente na resposta inflamatória e promove a recuperação do organismo. Assim, são liberadas substâncias como histamina ou branquinina, que atuam dilatamento aos vasos sanguíneos e permitindo o aumento da irrigação sanguínea no local da lesão. Sintomas de inflamação. Os principais sinais e sintomas que podem indicar um processo inflamatório são o inchaço ou um edema, dor ao tocar, vermelhidão ou rubor e a sensação de calor. No caso de aparecimento desses sintomas, é recomendado consultar um médico o mais rápido possível para que seja possível fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado. Além disso,
Dependendo do local da inflamação, podem surgir outros sinais e sintomas, como glândulas inchadas, manchas brancas ou dor de garganta, febre, e liberação de líquidos espessos e amarelo, no caso de infecção de ouvido, por exemplo. Qual é a diferença entre a inflamação aguda e a crônica? A diferença entre a inflamação aguda e a crônica é a intensidade dos sintomas, sentidos e o tempo, eixos que levam a surgir, assim como o tempo que a inflamação leva a ser curada. Na inflamação aguda, estão presentes os sinais e sintomas típicos da inflamação, como calor, vermelhidão, inchaço e dor, que duram pouco tempo. Por outro lado, na inflamação crônica, os sintomas não são muito específicos e muitas vezes demoram para aparecer e desaparecer, podendo durar de mais ou menos 3 meses, como é o caso de artrite reumatoide e tuberculose, por exemplo. A inflamação crônica, ela acontece dentro de semanas ou meses, e ela é caracterizada por uma inflamação ativa, com destruição tecidual e tentativa de reparar os danos. Pode ser a continuação de uma reação aguda, mas muitas vezes ela acontece de uma maneira insidiosa, como uma reação pouco intensa e frequentemente assintomática. Os macrófagos ativados secretam vários mediadores da inflamação, os quais, se não controlados, podem levar à destruição tecidual e fibrose, característica desse tipo de inflamação. E as principais causas da inflamação crônica são as infecções persistentes, exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, endógenos ou exógenos, autoimunidade, dentre outras. Caráter da inflamação crônica. Divide o processo inflamatório em purulenta e proliferativa. Na inflamação purulenta, há grande produção de pus, ou exudato purulento, que interagem com o agente agressor, geralmente bactérias, provocando a destruição tecidual. A viscosidade do pus é devida em grande parte ao conteúdo de DNA, oriundo dos próprios neutrófilos. Um exemplo comum de inflamação aguda purulenta é a apendicite aguda. O abscesso é formado em tecidos que sofreram inflamação purulenta. Fase proliferativa ou fase regenerativa, que pode durar entre 5 e 20 dias, é caracterizada pela proliferação de fibroblastos, sob a ação de citocinas que dão origem a um processo denominado fibroplasia. Ao mesmo tempo, ocorre a proliferação de células endoteliais, com formação de rica vascularização, a angiogênese, e infiltração densa de macrófagos, formando o tecido de granulação. Inflamação granulomatosa. A inflamação granulomatosa é um padrão distinto de reação inflamatória crônica, caracterizada pelo acúmulo focal de macrófagos ativados, que geralmente desenvolve uma aparência epitelioide, semelhante ao epitélio, Ocorrem em algumas condições imunomediatas, em doenças infecciosas e em doenças não infecciosas, a tuberculose, a sífilis, a hanseníase e a doença de arradura do gato. São algumas condições em que esse tipo de inflamação se desenvolve. Um granuloma consiste em um agrupado de macrófagos epitelioides cercado por um colar de leucócitos mononucleares, especialmente os linfócitos, e ocasionalmente os plasmócitos. Os granulomas podem ser de dois tipos, granuloma de corpo estranho ou granuloma imune.